Olá, eu sou o professor Marco Antônio e vou conversar um pouquinho sobre a anamorfose. O intuito é apresentar uma proposta de construção prática, né, de uma anamorfose oblíqua e de uma anamorfose cilíndrica. Mas antes de avançarmos para a prática, a gente vai discutir um pouco, assim, teoricamente, em que consiste uma anamorfose e principalmente no princípio básico, né, para a construção de imagens anamórficas, que é a perspectiva. Então, primeiramente, o que é uma anamorfose? A anamorfose ela pode ser entendida, né, vamos assim dizer, como uma nova forma, ou seja, ela é uma técnica artística que confere à obra pictórica ou gráfica, ou parte dela, formas distorcidas, cuja configuração real só é visível quando observada por um certo ângulo, ou então por meio de uma lente ou de um espelho cônico ou convexo. Então, praticamente aqui por essa definição da Jaworski, a gente vai estar trabalhando com a anamorfose oblíqua, que exige da gente, então, a observação a partir de um certo ângulo, né, de um ângulo específico, e a cilíndrica, que é aquela que será observada a partir do reflexo, né, de uma imagem, a partir de uma superfície, no caso, cilíndrica, ok? Vamos lá. Para início de conversa, então, eu trago aqui essa imagem da Regina Silveira, uma artista brasileira, e ela, essa obra, então, denominada Projeto número 2, ela consiste em uma instalação em que a Regina Silveira, como vocês podem perceber, que nós temos três superfícies, né, que não se encontram alinhadas, e sobre essa superfície de madeira, a Regina Silveira pintou a imagem, então, de uma escada. Como vocês podem perceber aqui nas duas primeiras imagens, a imagem dessa escada se encontra distorcida exatamente por conta do ângulo, né, onde a fotografia foi realizada, né. A imagem, então, se encontra distorcida por quê? Porque ela está sendo observada da maneira equivocada, da maneira errada. A obra, então, ela é para ser observada ou até mesmo fotografada a partir de um ponto de vista específico, tá? Então, essa produção da Regina Silveira, ela vem a se enquadrar no que nós chamamos de anamorfose. Inclusive, a Regina Silveira tem vários projetos, né, abordando essa técnica. Então, o que ela exige do observador? Que o observador se coloque num local estratégico, né, pensado para que ele possa visualizar, então, a obra da forma com a qual ela foi concebida. Além da arte, né, mais especificamente, a gente vai encontrar também imagens anamórficas, até mesmo em publicidades, né, e, né, outras áreas, vamos assim dizer, né. Neste caso aqui, nós temos alguns anúncios, né, que acompanham aí uma parte que pertence a um contexto de uma partida de futebol, e quando observados a partir de um ângulo estratégico da câmera que está filmando, né, a partida, os anúncios eles se apresentam, né, de uma forma como se estivessem corretos ao olhar, né? Mas quando observados de um outro ângulo, como vocês podem perceber nessa imagem aqui inferior, você percebe que a imagem ela é distorcida. Então, o que que acontece? A anamorfose, a imagem ela é construída de uma forma distorcida, né, mas para que ela seja observada a partir de um certo ângulo, e assim, então, a imagem apareça da forma correta, correta entre aspas, né. Vamos nessa. Como eu disse, além da arte, além da publicidade, a gente também pode encontrar anamorfose em outros campos, como, por exemplo, aqui na sinalização. Neste caso aqui, vocês podem observar que o pare, né, quando você está andando aí pela rua, né, as letras são bastante esticadas, né. Isso acontece também com as indicações de ciclovia, tá? Por quê? Para que no caso o transeunte ou o ciclista, a partir do momento que ele esteja a uma certa distância, ele consiga visualizar isso da forma correta. Ou no caso aqui o motorista também, né, ele consiga visualizar isso da forma correta. A forma correta que eu digo aqui, pessoal, seria, no caso, obedecendo, então, uma proporção, ok? Então, como eu disse, então, já que nós compreendemos que a anamorfose são essas imagens distorcidas que, quando observadas a partir de um ponto de vista específico, elas se apresentam da forma correta aos nossos olhos, como que elas são feitas, né? Então, para a gente poder pensar sobre isso no primeiro momento, é importante a gente compreender o que é a perspectiva, né? Então, o que que é a perspectiva? De acordo com Argand, a perspectiva é a representação dos objetos tridimensionais no plano, ou seja, a representação do tridimensional de forma bidimensional. Em cada época da história da arte, desenvolveram-se processos de representação volumétrica no plano, desde a pintura das cavernas até os dias de hoje. Então, essa ideia de tentar representar um objeto, né, da forma como nós o observamos, né, no nosso cotidiano,
ela já é muito antiga. Tem registros que remontam até mesmo que já aproveitando a própria superfície, né, rochosa ali da caverna, os povos pré-históricos já tentavam construir ou sugerir essa ideia de volume para suas figuras, né. E com o passar do tempo, isso foi, obviamente, né, sendo, vamos assim dizer, mais estudado, né, mais aperfeiçoado, e tanto que por volta do século XV, né, com o renascimento cultural na Europa, a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de uma perspectiva exata, né, que onde ela tem toda a sua construção fundamentada numa geometria. Utilizando como, por exemplo, essa representação do batistério de São João, a gente pode perceber que, neste caso aqui, por que uma perspectiva exata? Porque você vai perceber que todas as linhas, olha só, observando, né, e no caso essas linhas diagonais que serviram de base para a construção aqui desses edifícios, né, como eu estou projetando aqui para vocês, até mesmo aqui na parte inferior, olha só para a construção aqui do chão. Então, todas essas linhas aqui, elas parecem se convergir num único ponto, que é o ponto de fuga. Tá? Então, quando a gente fala de perspectiva, praticamente aí é um elemento extremamente importante que a gente vai ouvir falar, que é o ponto de fuga, que é nesse ponto onde todas as linhas convergem, todas as linhas se cruzam e que dão sustentação para a construção de uma imagem, tá bom? E outro ponto também, outro elemento que eu não coloquei aqui, mas que por vezes é muitas vezes referenciado, é a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? Uma linha horizontal, né, reta, que muitas vezes serve para dividir de forma imagética, obviamente, né, o céu da terra, ou seja, é simplesmente uma orientação para que a gente possa representar num plano, ou seja, numa superfície plana, uma imagem e tentar construir, dar a sensação a ela, a ilusão de uma tridimensionalidade, ok? Só que um ponto importante da gente destacar também, o ponto de fuga, né, e esses elementos da perspectiva exata, eles não serviram de base apenas para a construção de uma figura, mas eles servem também de base para o direcionamento do olhar do observador, tá? Por exemplo, aqui na pintura Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, né, nesse afresco, você vai perceber que, estrategicamente, o ponto de fuga está localizado exatamente aqui na cabeça de Jesus Cristo, tá? Então, notem que essas linhas, né, do teto, como também aqui essa proporção, né, das paredes laterais aqui, olha só, elas são construídas tendo por base essa linha diagonal aqui, tá? Que também está se direcionando, né, para esse ponto de fuga aqui. Então, basicamente, toda essa composição que o Leonardo da Vinci também utilizou da perspectiva exata, só que, entretanto, ele utiliza o ponto de fuga como uma forma de direcionar o nosso olhar para um determinado assunto que ele quer chamar a nossa atenção, que neste caso aqui é a figura de, Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Muito importante. Como eu disse, né, então, essa tentativa, né, de criar uma imagem em 3 dimensões, criar essa ilusão de perspectiva, ela foi sendo aperfeiçoada com o tempo, então vários tratados sobre isso também foram publicados. E entre eles nós temos um de um artista alemão chamado Ernst Dürer. Tá? E o Dürer, ele vai propor o seguinte, ele vai ser precursor até de um instrumento chamado perspectógrafo, e também vai ser um dos caras que vai utilizar a quadrícula, né? O que seria isso? Então, primeiramente, né, vamos entender o que é o perspectógrafo. Como você pode observar nessa gravura do próprio Albert Dürer, nós temos aqui o artista, a modelo, só que entre o artista e a modelo você tem aqui essa estrutura toda quadriculada, por onde o artista está vendo a modelo. Notem que na superfície em que ele está desenhando, você também tem uma malha quadriculada, então é como se ele obedecesse assim, opa, esse primeiro quadradinho que aparece na parte superior aqui do esquerda, tem um determinado detalhe, então ele vai desenhando a imagem por partes, né? Então praticamente é como se fosse um conceito de pixel, né? Ele vai desenhando a imagem por não exatamente por ponto a ponto, né, mas por quadradinho a quadradinho, né? E para observar a modelo, né, ele vai utilizar esse instrumento aqui, que ele chama de perspectógrafo, que é o quê? Que é um objeto que orienta, no caso, o artista aqui, aonde ele deve de olhar, ou seja, é um ponto fixo, é um ponto de orientação para que o artista ele não fique desviando, né, não fique alterando a sua posição, porque mudando a sua posição, automaticamente ele vai mudar também a sua forma de olhar o objeto e, consequentemente, isso vai prejudicar a construção gráfica, ok?
Então, isso aqui consistiu numa base, vamos assim dizer, bastante sólida para o desenvolvimento da perspectiva e, consequentemente, para o desenvolvimento da anamorfose, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. O uso da quadrícula, por exemplo, ele também é utilizado na cartografia, na geografia e também em muitas outras áreas, né, artes também, com o intuito de ampliar e reduzir também imagens, né, então você tendo uma imagem toda quadriculada, basta você quadricular depois a superfície que você vai representar, segundo as proporções que você deseja, e você vai representando então a imagem por partes, né, porque às vezes você não consegue ter essa dimensão do todo, né, principalmente se você for fazer uma pintura, por exemplo, uma parede bastante grande, né, então é necessário você sempre estar se afastando. Então, às vezes, fica mais fácil, né, de você quadricular a parede primeiro e ir fazendo a imagem parte por parte, tá bom? Vamos lá. Voltando a nossa atenção, então, para a anamorfose, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a anamorfose oblíqua. Então, vários estudos indicam que um dos precursores, né, da anamorfose foi o Leonardo da Vinci, com essa representação aqui um pouco distorcida, né, no primeiro momento, que consiste num olho. Mas por que ela se encontra distorcida? Porque nós estamos observando ela da maneira equivocada, porque essa imagem foi pensada para você observá-la de uma forma inclinada, ou seja, de uma forma oblíqua em relação ao seu olhar, como mostra essa segunda figura aqui. Então, se ela, por exemplo, essa imagem, né, representada, por exemplo, se ela numa folha de sulfite, observada de frente, convencionalmente, como a gente está acostumado, ela estaria distorcida. Mas quando você inclina a folha diante dos seus olhos, você consegue ver, então, a imagem com as suas devidas proporções. Vamos lá. Uma pintura famosa também que utiliza da anamorfose é essa pintura denominada Os Embaixadores, do Hans Holbein. E aqui, pelo menos assim, de algo que eu encontrei na literatura, é que essa obra ela foi pensada, no primeiro momento, para ficar no alto de uma escada, só que não uma escada que você sobe, né, pela frente, assim, mas uma escada que você subiria pela lateral, e na parede lateral, no caso, você teria esse quadro. Então, conforme você fosse subindo a escada, você estaria observando esse quadro de uma forma oblíqua, tá? Então, quando observado, né, a partir desse ponto de vista estratégico, essa imagem aqui que aparece no primeiro momento como estranha ao nosso olhar, aqui ela apareceria então, né, corrigida, abre aspas, né, e seria possível então a gente visualizar a imagem desse crânio, ok? Cabe destacar também que muitos outros artistas também utilizaram dessas estratégias, né, como uma forma assim de estimular o público, o observador a olhar a pintura a partir de um ângulo estratégico, né? Mas vamos lá, como que é possível, então, construir essa imagem anamórfica, tá? Então, a brincadeira aqui, vamos assim dizer, né, consiste em você mudar a posição da janela, tá? Quadriculado aqui para observar. Então, olha só, obedecendo essa representação aqui do Dürer, nós teríamos aqui a visão do artista, o objeto, né, ou no caso, a modelo que está sendo, né, representada, né, observada, e aqui entre o artista e essa modelo, você tem essa janela. Então, a janela convencional é essa janela, né, vamos assim dizer, que está, né, nessa relação ortogonal aqui com o plano, né, entre o artista e a modelo. E a janela anamórfica, ela seria o quê? Levemente inclinada, tá? Por que levemente inclinada? Porque isso alteraria, ou melhor, isso altera a nossa percepção, então a forma de representar. E, obviamente, vai determinar que a imagem, para ela ser observada da forma correta, abre aspas, teria então que ser observada a partir de um local estratégico. Para ficar mais fácil a gente entender isso, vamos voltar a nossa atenção aqui rapidinho para essa imagem, por exemplo, do Albert Dürer. Tá? Desculpa, do Albert Dürer não, do Julian Beever, né, um artista espanhol e que né, bastante reconhecido por suas pinturas que ele faz com giz, né, em espaços públicos, tá? Então, olha só, aqui nós temos uma fotografia, né, de um trabalho do Albert Dürer, do Julian Beever, só que, entretanto, olha só, para que essa imagem pudesse ter sido observada dessa maneira, a imagem teve que ser construída de uma forma distorcida, em outras palavras, assim, vulgarmente falando, teve que ser esticada, né? Tudo isso por quê? Eu volto nessa representação. Olha só, simplesmente representar a imagem de forma quadriculada apenas, né, seguindo a,
o esquema aqui da quadrícula convencional não funciona, não dá certo. Então, é necessário, olha só, distorcer a imagem, né? Ela segue uma proporção, mas, entretanto, a imagem ela vai sendo distorcida para que, a partir de um ângulo específico, a percepção a corrija. Como que isso é feito? Olha só, primeiramente, vamos imaginar aqui uma imagem do Julian Beaver, e a pessoa, então, está ali caminhando, né, pela calçada e ela se depara com a imagem do Julian Beaver. Se você utilizar uma quadrícula convencional, nós não vamos ter esse efeito de ilusão em 3 dimensões, como se o objeto estivesse saindo, então, ali do chão, né, e aparecesse, né, para nós ali da forma, mais uma vez, abre aspas, correta. Então, para a gente conseguir criar esse efeito, é necessário que a gente utilize uma malha quadriculada também distorcida, tá? Neste caso, considerando que aquilo que está mais próximo de nós sempre vai parecer um pouco maior do que aquilo que está mais distante, então a quadrícula aqui vai ficar da seguinte forma: a parte do elemento representado que está mais próximo de nós, ele vai ficar representado nesses quadros aqui menores, e aquela parte mais distante nesses quadros maiores, tá? Então é como se fosse aqui mais próximo do observador, essa parte inferior aqui da quadratura, e essa parte aqui da imagem que está mais distante corresponderia então a essa parte aqui da imagem, tá bom? Vamos pensar isso de uma maneira um pouco mais prática para tentar ser um pouco mais claro, né? Então, primeiramente, como é que eu faço isso? Então, é necessário que eu tenha uma imagem, tá? Então, eu posso tanto construir uma imagem, né, fazer um desenho, e depois, em cima desse desenho, criar essa malha quadriculada, ou então eu posso pegar uma malha quadriculada. O que é essa malha quadriculada? É simplesmente você criar uma imagem, né, no caso toda quadriculada. Então, neste caso aqui, eu fiz, né, um quadrado, né, de 10 por 10 centímetros, tá bom? E nessa malha quadriculada, então, que eu construí, né, utilizando um quadrado de 10 por 10 centímetros, eu desenhei aqui a imagem de um cachimbo, né, em referência à obra A Traição das Imagens, do René Magritte, né? Exatamente pela problemática que ele coloca, né, levando em consideração que o nosso tema aqui é anamorfose, achei nada mais justo do que homenageá-lo, né? E aqui neste caso, olha só, então você pode pegar uma imagem e quadriculá-la, ou utilizar uma malha quadriculada e sobre ela você pode fazer o seu desenho, tá bom? Então, neste caso aqui, a primeira observação que eu quero fazer com vocês é o seguinte: é essa linha diagonal. Vocês podem perceber que no meu quadrinho aqui, olha, eu tenho uma linha diagonal que corta toda a minha figura, tá? Por que eu quero destacar com vocês essa linha diagonal? Porque, obviamente, construir um quadrado, né, no caso, como eu fiz aqui, 10 por 10 centímetros, é fácil, né, e quadriculado todo, né? Só que uma observação que eu acho extremamente importante fazer neste momento, olha só, é que quando eu faço um quadrado, eu posso traçar aqui uma linha diagonal, olha só, entre uma extremidade e outra do meu quadrado, e vocês vão observar que aqui eu tenho alguns pontos de intersecção, tá? Por onde passa a minha linha diagonal, que corresponde até mesmo, olha só, em algumas extremidades de quadrados menores que aparecem na minha figura, tá bom? Essa observação é extremamente importante, porque ela vai servir de suporte para que a gente possa construir, né, os quadrados da nossa malha quadriculada, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Olha só, vamos imaginar aqui que eu tenho uma folha de sulfite, tá? E eu vou, então, criar minha malha quadriculada para que eu possa construir uma imagem anamórfica, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou traçar na parte superior e na parte inferior 2 segmentos de reta do mesmo tamanho, tá? Vamos imaginar que, no caso aqui, eu estou construindo uma malha quadriculada, no caso, né, de um quadrado 4 por 4, ok? 4 quadradinhos por 4 quadradinhos, tá? Então, eu faço essa divisão, bom? Então, como vocês podem perceber aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui embaixo 1, 2, 3, 4, como se fosse um quadradinho, então, de 4 por 4 centímetros, tá bom? Só que na hora de traçar as laterais do meu quadradinho, né, as linhas verticais aqui, eu não vou traçá-las da forma convencional. Eu vou traçá-las direcionando para um ponto aqui na imagem, né, como se fosse, eu vou selecionar primeiramente, né, então se é 4 por 4, eu vou selecionar um ponto do meio, tá? E a partir desse ponto, então, eu vou direcionar todas as minhas linhas para este ponto, tá? Então, notem que ele já, ao invés de ficar, né, das linhas ficarem paralelas, elas vão ficar agora convergentes, né, neste ponto aqui que eu selecionei. E para traçar as linhas agora na horizontal, eu traço essa reta diagonal. Então, olha só, aqui eu tenho
essa medida da parte superior aqui do meu quadrado, né, da minha malha quadriculada, e aqui, então, eu tenho, né, essa medida da parte inferior aqui da minha malha quadriculada. Só que, entretanto, todas essas linhas, olha só, elas foram construídas, né, direcionadas para esse ponto aqui, que é o nosso ponto de convergência, e eu tracei essa reta diagonal vermelha, porque a partir do cruzamento dessa reta diagonal vermelha com essas linhas convergentes, eu traço, então, as retas paralelas. Como que eu faço isso? Eu sugiro que você utilize, então, os esquadros, tá? Então, com partes quadros, você vai traçando, então, as linhas paralelas, ok? Exatamente nesses pontos de intersecção, tá bom? Depois, para fazer a construção da figura, é interessante que a gente crie, né, algumas orientações. Então, é legal a gente dar nome para as linhas, tá? E também dar nomes às colunas, tá? Então, utilizar letras e números aí para ficar mais fácil. Então, você observa a figura, né? Então, tipo, 1A ou A1, né? Qual é o elemento que está ali representado? Então, você vai fazendo por partes e seguindo, né, essas orientações, né, de colunas e linhas para ficar mais fácil, tá bom? Aqui, então, a representação. Olha só, aqui, né, você tem as colunas representadas, eu representei por números, e as linhas por letras, e aqui, então, com base nessa orientação, eu fui fazendo a minha representação. Como vocês podem observar, né, a nossa malha quadriculada fica distorcida, quanto mais próxima do ponto de convergência, menor é esse quadradinho, né, quanto mais distante, maior ele é, e aqui, olha só, uma fotografia feita de cima. Aqui eu tenho a proporção do meu cachimbo. Uma fotografia feita de cima, agora utilizando a malha quadriculada, o cachimbo ele já ficou todo distorcido, né? Tem esse detalhe aqui, pessoal, da imagem, tá? Isso aconteceu exatamente por conta da distorção da câmera fotográfica, tá bom? Não é uma falha tanto assim, tão grave do desenho, não é isso não, tá bom? Vamos lá. Mas para que a gente possa visualizar o desenho, então, da forma correta, é necessário que a gente se posicione a partir de um ângulo estratégico. Não dá para a gente visualizar uma imagem anamórfica de forma convencional também, tá? Então, olha só, neste caso, quando fotografado a partir de um ângulo aí bem próximo ao ponto de convergência, você vai perceber que a imagem, olha só, ela meio que corrigiu as suas proporções, ela não ficou tão exagerada como apareceu aqui, né? Esticada, vamos assim dizer. Tá? Inclusive, aproveito o momento para dizer, olha só que às vezes a gente encontra imagens na internet, né, que tem essa ilusão de tridimensionalidade, como se ela estivesse saindo ali da superfície, saindo do plano, e a gente não tem muita informação de como elas foram produzidas, tá? Então, neste caso aqui, se tratando de uma imagem numa folha de sulfite, se você recorta uma parte da malha quadriculada, se você recorta uma parte da folha, e até mesmo cria aqui um efeito de luz e sombra, cara, o seu desenho ele fica bastante real, e ele te dá essa impressão de que ele tiver, como se ele estivesse saindo da folha de sulfite, né, saindo ali do plano, tá? Então, basta você simplesmente cortar uma parte da folha, como vocês podem perceber aqui, eu cortei exatamente nessa linha horizontal aqui, a partir da divisão entre a linha C e D, tá bom? Então, você tem esse efeito. Para compreender um pouquinho assim essa relação entre a importância da fotografia até mesmo para a construção de imagens anamórficas, eu sugiro até a apreciação desse vídeo aqui do Julian Beaver, que mostra, ele não cria essa malha quadriculada que eu acabei de apresentar a vocês, tá bom? Toda essa estrutura quadriculada para a construção da imagem, mas ele utiliza uma câmera fotográfica como se fosse um perspectógrafo, né, utilizado lá pelo Deaver, tá? Então ele apoia a câmera num tripé e ele vai, a partir da visão monocular da câmera, ele vai construindo então a sua imagem, tá? Então ele utiliza ali a câmera fotográfica como, né, um instrumento orientador ali para a construção dessa imagem em perspectiva distorcida, tá bom? Lembrando também que a anamorfose, exatamente por ela brincar com o nosso olhar, ela também é conhecida como perspectiva divertida, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma outra forma, né, de imagens anamórficas, que neste caso aqui também são conhecidos como quadraturismo, tá? Que é um tipo de decoração que consiste na introdução de estruturas arquitetônicas pintadas com colunas, arcos realizados em paredes e tetos. Neste caso aqui, eu tenho uma pintura, né, do Andrea Pozzo, onde ele aqui, galera, nós temos uma superfície que não é plana, mas sim côncava, tá? Então ele teve que pensar como que ele vai construir essa imagem com essa ilusão de perspectiva, mas numa superfície que não é plana. Então, neste caso aqui, a perspectiva linear, ela pode ter um pouquinho de dificuldade,
tá? Um outro exemplo aqui que eu trago é essa pintura, né, do Manuel da Costa Taide, na Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, onde o teto também é côncavo, tá? Na literatura, o que eu encontrei? Que para tentar resolver esse problema, eles construíam uma estrutura, né, toda quadriculada, e eles iluminavam, né, essa estrutura, e a sombra projetada no teto, então, por ela se adequar, né, por ela, né, se adequar a essa superfície distorcida, então, eles iam lá e riscavam o desenho, né, para, então, a partir do chão serem visualizados com as proporções, abre aspas, corretas, tá bom? Então, além dessa possibilidade também dessa distorção da malha quadriculada para uma superfície côncava, por exemplo, nós também podemos pensar essa construção de uma imagem ser refletida numa superfície, neste caso aqui côncava, né, também, mas o que nós chamamos muitas vezes de anamorfose catóptrica, né, ou anamorfose cilíndrica. E essa imagem que eu apresento para vocês aqui é uma imagem do Antônio Petkov, denominada Momento Antropofágico Oswald de Andrade, e ela consiste numa instalação permanente na Estação República do metrô em São Paulo. Então, como vocês podem perceber, olha só, nós temos aqui na parte superior do teto, né, uma imagem toda distorcida, praticamente irreconhecível, mas quando ela reflete nessa superfície espelhada aqui desse cilindro, a imagem do Oswald de Andrade aparece, abre aspas, né, nítida aqui para nós, né, aparece aqui, né, com as suas devidas proporções, né, com certo realismo e tudo mais, tá? Então, para conseguir esse efeito também, a gente, assim como também essa outra imagem aqui, a gente também vai ter que recorrer à construção de uma estrutura, né, quadriculada também distorcida. Tá? Como que nós fazemos isso? Diferente da anterior, agora nós temos que a nossa malha quadriculada aqui, né, a nossa estrutura quadriculada, ela vai ter que ter esse aspecto, assim, semicircular, né, exatamente para se adequar à superfície que vai refletir essa imagem, né, que nesse caso é um cilindro. E vamos lá. Para isso, então, a gente vai traçar um segmento de reta. Vamos, no caso, se a gente for seguir aquele exemplo anterior de utilizar uma imagem quadriculada, né, 4 por 4, né, 4 centímetros por 4 centímetros, aqui neste caso, então, olha só, eu tenho uma malha quadriculada, aqui eu tenho 1, 2, 3, os 4 centímetros, então, que vão corresponder às linhas, ok? E esse espaço aqui, olha só, que eu destaquei em cinza, seria, no caso, o diâmetro do cilindro que você vai estar utilizando para fazer a observação, tá? Neste caso aqui, como uma possibilidade de cilindro, tá? O que eu indico? O meu aqui, no caso, é uma lata de tinta spray, tá bom? E para conseguir essa aparência, né, reflexiva e tudo mais, eu utilizei um isofilme de carro, né? Então, você encontra isofilmes, né, espelhados, você, na verdade, tem outros materiais também. Eu utilizei o isofilme, mas você tem até papéis de presente que tem uma superfície, assim, reflexiva também. Então, você tem vários materiais aí que você pode utilizar e encapar, né, algum cilindro, alguma garrafinha que você tenha, por exemplo, na casa, e utilizá-lo como, né, um objeto aí para fazer essa observação da anamorfose cilíndrica, ok? Então, aqui eu destaquei em cinza, né, exatamente o lugar onde o meu cilindro vai ficar, tá? E o que eu faço na sequência? Então, utilizando um compasso, eu vou apoiar, né, a ponta seca do meu compasso exatamente aqui no centro, né, da, do raio, aqui no caso da, da, do meu cilindro, né, que eu vou utilizar por base aqui para construir, né, esses arcos. Então, vamos supor, se o meu cilindro aqui tem 5 centímetros de diâmetro, né, então, obviamente, o meu raio ele tem 2,5 centímetros, então, exatamente nesse ponto aqui, né, central que eu utilizei para construir, né, essa circunferência, a partir dela, então, eu posso ir traçando os outros arcos aqui, para que eu possa fazer essa estrutura, né, essa malha quadriculada, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, como exemplo, tá? É como se os espaçamentos entre cada um desses arcos aqui, olha, fosse de 1 centímetro, ok? Então, é como se eu fosse fazer uma malha quadriculada de 1 por 1 centímetro, tá bom? Então, isso aqui, olha só, correspondem às linhas. Como é que eu vou fazer as colunas agora? Então, se eu estou fazendo uma malha quadriculada de 4 centímetros, né? Se eu estou fazendo um quadrado, né? Uma malha quadriculada 4 por 4 centímetros, tá? Então, se aqui eu utilizei 4 centímetros, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que aqui eu tenho, olha só, um ângulo de 180 graus. Então, eu vou pegar esses 180 graus e vou dividir por 4, tá? E a partir dessa divisão, então, utilizando o meu transferidor,
eu faço, então, a divisão desses 180 graus em 4 partes, tá? A partir disso, eu dou nome, então, para as colunas, também dou nome para as linhas, para ficar mais fácil a construção do meu desenho, tá bom? Então, lembrando, então, aqui você tem as colunas, você tem as linhas, e essa estrutura, e essa imagem cinza aqui que eu destaquei, você tem exatamente o espaço, né, o local onde você vai apoiar o seu cilindro para fazer a observação da imagem, tá bom? E vamos nessa. Muito importante, então aqui eu ainda mantive, né, a imagem do cachimbo, tá? Nessa primeira imagem aqui, então, percebam que ele ficou totalmente distorcido, tá? Mas quando eu coloquei o cilindro, olha só, a imagem apareceu ali, nítida, né? Apareceu ali, abre aspas, mais uma vez, da forma correta. Só que tem um ponto que eu preciso chamar a atenção de vocês. Se a gente for trabalhar com a fotografia, tranquilo, porque olha só, é, como vocês podem perceber, a superfície reflexiva ela funciona como um espelho, então ela vai produzir uma imagem ao contrário. Então, neste caso, eu desenho o cachimbo, olha só, essa parte aqui onde eu estou com o mouse, no lado esquerdo. Quando eu coloquei a superfície, né, o cilindro ali para fazer a observação, ele apareceu do lado direito. Então, é necessário que eu faça o desenho do lado contrário, tá? Então, se eu estou trabalhando com a fotografia, se eu estou usando a fotografia apenas, é tranquilo, porque você faz a foto e depois você inverte a imagem, como eu fiz aqui. Então, daí você consegue corrigir, né, esse probleminha. Mas, entretanto, se você está trabalhando num espaço físico, né, e você, dependendo do efeito que você quer criar, você tem que sempre se preocupar com isso, tá? Então, opa, se eu vou fazer uma anamorfose cilíndrica e essa imagem tem que aparecer para as pessoas, né, com um caso assim, como o cachimbo aqui, aparecer, né, com essa estrutura onde você coloca o fumo do lado esquerdo e a piteira do lado direito, então é necessário que eu faça uma construção invertida para que a sua projeção saia da forma correta, ok? Então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado. Para exemplificar ainda mais isso, né, aqui uma imagem que eu encontrei na internet já faz um tempo, né, eu achei bem legal, que são xícaras, né, de chá e café, e notem que nós temos aqui também uma anamorfose no pires, né, então você tem aqui as palavras escritas, né, ao contrário também, mas quando refletidas na superfície aqui dessas xícaras, ela aparece da forma correta, tá bom? Então, a proposta aqui foi simplesmente apresentar alguns fundamentos básicos, né, da anamorfose, resgatando um pouco da importância da perspectiva para a construção dessas estruturas, né, quadriculadas e também para a distorção delas, para que a gente possa construir uma imagem, né, anamórfica oblíqua e também cilíndrica. Tá bom? Aqui, então, algumas referências, e qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Obrigado, até mais.